esse contexto de transformação digital, se eu fosse tentar simplificar em 2 palavras, é muito sobre velocidade, mas também é muito sobre imprevisibilidade, tá? E aí as empresas começam, então, a tentar responder a esse cenário, né, tão veloz e tão imprevisível. Tá? E aí elas começam, então, a tentar aplicar o que a gente chama dos pilares da transformação digital. Tá? Então, elas entendem que elas precisam tratar a centralidade de cliente de uma outra forma, né? Elas entendem que elas precisam trabalhar com modelos de operação mais ágeis, né? Modelos Lean, onde, de fato, o valor do cliente ele é colocado em primeiro plano, né? E também elas entendem o valor ou a necessidade da cultura experimental, né? Entendendo que se muda muito rápido, é muito difícil você acertar o seu produto na primeira, né? E mesmo que você acerte o seu produto na primeira, como o consumidor ele também está mudando, porque ele está testando várias marcas, você também precisa ter melhorias muito contínuas no seu produto. Tá? Então, a cultura de experimentação, junto com modelos Lean, modelo ágil de trabalho, né? E uma cultura muito mais centrada em cliente, eles começam a ser pilares chaves dessa mudança. Então, essas mudanças, quando a gente olha, né, a aplicação de pilares para a transformação digital e o tamanho da mudança que é nos modelos organizacionais, no modelo de gestão e nos modelos operacionais de uma empresa, você vê que não é só uma mudança de processo, é uma mudança no dia a dia das pessoas, é uma mudança no trabalho das pessoas. E o que é cultura, se não uma mudança de comportamento, uma mudança no dia a dia? Então, esse é a grande transformação que está por trás da transformação digital, né? Uma empresa que se propõe a, de fato, fazer transformação digital, né, ela se propõe a mudar, de fato, o dia a dia das pessoas dentro daquela empresa, né? E aí, eu gosto sempre de lembrar, né, o nosso mestre John Shook, né? O John Shook foi quem disseminou a cultura Lean, né, pelo mundo, o primeiro americano que trabalhou na Toyota, e ele nos ensinou lá atrás que a verdadeira mudança de cultura, ela não é feita do mindset para o comportamento, e sim, você muda o comportamento para depois mudar o mindset. Então, a verdadeira mudança de cultura, e aí é a grande barreira, sabe, Thiago? Para as empresas mudarem a cultura, elas precisam mudar o dia a dia das pessoas. Elas precisam mudar a forma como as pessoas trabalham, né? Elas precisam mudar a forma como as pessoas se relacionam. Tá? E aí essa é, então, a maior dificuldade, ou talvez o maior desafio das empresas, né? Esse shift, ele não é só um shift de falar, agora eu sou uma empresa ágil, eu sou uma empresa Lean, eu sou uma empresa que tem cultura de experimentação e tem centralidade em cliente, né? Então, ela precisa, de fato, mudar a forma como as pessoas trabalham. Então, os líderes, eles têm um papel, sim, fundamental nesse processo de transformação. E vou te falar, como líder também, talvez essa seja a mudança mais profunda dentro das empresas, porque o líder, ao mesmo tempo que ele pode impulsionar esse movimento de acontecer, ele também é o principal responsável por criar uma resistência e impedir que a empresa avance nesse processo, tá? E aí, quando você me pergunta quais são as principais mudanças no comportamento do líder, tem várias, mas acho que tem algumas que elas aparecem muito rapidamente quando uma empresa começa a trilhar essa jornada de transformação mais do que digital, né? De transformação humana e de comportamento dentro das empresas. Então, a primeira é que o líder, eu resumo como ele deixa de ser um líder comandativo e passa a ser um líder mais suportativo. Então, é sobre entender que o líder não está lá mais para responder todas as perguntas, para ser o mais inteligente. Então, o que eu acho que esse momento de pandemia, de lockdown, de work from home traz é essa aproximação muito clara do indivíduo e do profissional, ao ponto da gente entender que é impossível, de fato, separar. Porque agora as câmeras estão abertas, então se a pessoa tem um problema em casa, se tem um filho pequeno, se tem uma situação de estresse, né, ou emocional, não dá mais para separar. Tá? Então eu acho que o que acontece nesse momento é um entendimento mais profundo de que o profissional e o pessoal são uma pessoa única. Esse é o seu indivíduo, esse é o indivíduo que forma uma empresa. A empresa é um conjunto de indivíduos. Esse indivíduo, ele é composto, né, de profissional e pessoal, e isso não se separa. Então, a partir do momento que as empresas têm uma clareza maior disso, ela começa a entender a profundidade da gestão humanizada.
e o quanto isso, que às vezes a gente chama de soft skill, né, de criatividade, de inteligência coletiva, de colaboração, de empenho, de dedicação, de engajamento, o quanto isso faz diferença, né, na produtividade das pessoas, no nível de engajamento das pessoas e no resultado da empresa também. Tá? Então, eu acho que sim, o momento ele convida a você olhar as pessoas muito além do profissional, né, e você entender que o indivíduo, né, é o seu grande ativo. É muito fundamental para as empresas, óbvio, né, gerenciar com tempestividade a crise, mas assim que ela colocar, né, a saúde dos colaboradores, a saúde financeira, a saúde do seu negócio ongoing, ela precisa começar a olhar o futuro, né, para que essa empresa pós-crise também seja sustentável. E aí o que a gente verifica, e aí, né, trazendo um pouco da nossa experiência também e olhando os nossos clientes em tratar a crise, né, a crise o que ela traz de novo, né, é um momento de muita incerteza. Então, se a gente olhar agora, quando a gente faz várias previsões do que é o novo normal, né, a gente tem algumas coisas que já são muito evidentes. Então, o consumo do digital, ou as atividades através do digital, isso está muito claro que vai ter uma aceleração, já houve uma aceleração. O que a gente não fez aí em 5 anos, a gente fez em 2 meses, né? Então, hoje as pessoas, elas consomem pelo digital, né? Elas falam com seus amigos pelo digital, elas falam com suas famílias, elas fazem exercícios, elas fazem yoga, elas fazem meditação, né? Então, elas trabalham usando o digital. Então, isso vai ser exatamente assim no novo normal? Eu acredito que não, mas eu tenho certeza que também a gente não volta para o estágio que a gente estava. Então, a gente deve ficar em algum estágio intermediário onde a gente tem um consumo digital muito maior do que a gente tinha antes, né? Então, assim, tem muita imprevisibilidade, tem algumas tendências que a gente já vê, né? Mas o fato é muito incerto o que acontece daqui para frente. Então, novamente, o que faz a empresa inovar, o que faz a empresa ter uma atitude frente a esse momento de crise, é o que a gente chama do seu DNA de adaptabilidade. Tá? Porque se você não sabe exatamente o que vai acontecer, você tem que estar preparado para, de forma rápida, responder às incertezas.